Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o uso de stablecoins que disparou no governo Trump. Olha o plano do Trump do criptodólar decolando agora, né? Olha que coisa impressionante. E aquilo que eu falo para vocês, qual que é a ideia do Trump? É secar realmente a liquidez do dólar no mundo inteiro, transferindo isso para o criptodólar, para as moedas lastreadas em dólar, e com isso empenhando ou colocando os títulos da dívida americana que o pessoal não está querendo mais, né? Então tá aqui, ó, stablecoins aumentaram 70% após a regulamentação dos Estados Unidos. Olha que bacana. E sabe onde é que está saindo esse dinheiro? Para onde é que está? De onde que está vindo esse dinheiro todo aqui? Ó? Stablecoins podem tirar US$ 1 trilhão de bancos de países emergentes. Justamente por quê? Porque aqui no Brasil, hoje, se você quer ter dólar, você tem que ter uma conta em banco que permita você ter um valor em dólar, certo? É uma coisa complicada, né? Ou seja, você tem fintechs aqui no Brasil, tem bancos que permitem você ter conta em dólar, né? Agora, com dólar Tether, você não precisa de nada disso. Você tem uma carteira, você compra dólar Tether e pronto, tem na sua carteira. E você pode usar isso no mundo inteiro, né? Ou seja, é uma maneira de realmente acabar, literalmente, com outras moedas fracas no mundo. Vamos entender esse caso aqui, porque, na verdade, isso daqui mata qualquer ideia de moeda ligada ao BRICS ou coisa do gênero. Mata até o real, meu amigo. No longo prazo, o real vai deixar de ter utilidade aqui. Agora, eu vou falar para vocês também o seguinte, isso daqui é só um passo intermediário, porque lembra, a ideia do Trump é fazer essa âncora no criptodólar para depois desvalorizar o dólar. Então se segura, você que está apostando no dólar aí, tá? O correto é você ir para uma moeda forte como o Bitcoin. Essa notícia foi sugerida por Taylor Kawan, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o uso de stablecoins em pagamento salta 70% após a regulamentação dos Estados Unidos. Lembra que eu falei para vocês sobre o criptodólar, né? Que essa é a ideia do Trump mesmo, quando ele fez lá o Genius Act, né? O que é o Genius Act? Foi uma lei que o Trump criou logo no início do governo dele, em que ele regulamentou o mercado de criptomoedas, né? Lembra que, a minha opinião é o seguinte, criptomoedas são boas exatamente quando elas estão longe de Estado. No momento que elas viram uma ferramenta estatal, meio que não tem tanto valor assim, né? Mas o criptodólar é exatamente isso, né? Ou seja, o que está acontecendo? Deixa eu fazer um outro paralelo aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer, tá? O governo brasileiro fala que o Pix fez muito sucesso e que o Donald Trump tem inveja do Pix. Não, meu amigo, o Donald Trump não tem inveja do Pix, porque o dólar Tether é a mesma coisa que o Pix. O dólar Tether funciona exatamente da mesma maneira que o Pix. E detalhe, já está integrado no mundo inteiro. Você já pode comprar... Aliás, o pessoal já faz isso hoje. Já compra coisas lá, a taxa da blusinha, ela já compra as blusinhas lá na Shein, na Shopee. Se quiser comprar com dólar Tether, você compra a hora que você quiser. Ou dólar Tether, ou dólar USDC, ou USDT, qualquer uma dessas moedas, né? Mas então, voltando a essa parada, né? O Trump, ele fez essa regulamentação no início do ano, regulamentou o dólar Tether da seguinte maneira, né? As empresas que têm dólar Tether, elas são obrigadas a ter $1, né, guardado com elas para cada dólar Tether que elas emitem. Isso é uma coisa positiva, porque essa é a garantia real, né? Existem algumas moedas aí que foram propostas de dólar algorítmico, né, que é paridade algorítmica, e que nunca dá certo porque elas são sensíveis a um ataque de força bruta. Se você tiver mais dinheiro, você derruba a moeda. Foi o que fez o George Soros com o Banco da Inglaterra. Nenhuma moeda consegue manter paridade na base do algoritmo. Agora, se você tem a moeda, pronto, é tranquilo, né? Mas o que o Trump fez? O Trump fez a ideia de que você não precisa ter o dólar em si, você pode ter um título da dívida americana de dólar. Então repara como é que isso é lucrativo pra caramba para essas empresas que emitem o dólar Tether, né? Porque você compra um título da dívida americana que, sei lá, de $100, vamos supor, né? $100. Esse título, ele rende, né? Ele rende juros, né? É juros pequenininho, mas ele rende. Então você tem agora $100 que está guardado, que você pode emitir o dólar Tether daquilo e transacionar normal, e além disso você está ganhando dinheiro com o rendimento desse dólar Tether que está ali, que é um título do Tesouro Americano, né? Mas não é só isso, não é só a garantia de que os bancos podem, que as empresas que emitem dólar Tether tenham o dólar, né? Tem também a questão que eles estão chamando aqui da revolução das stablecoins. O que acontece? O Federal Reserve americana criou uma conta principal simplificada.
as instituições bancárias podem acessar diretamente o sistema de liquidação. Então as fintechs americanas agora estão muito mais ágeis em termos de acessar o serviço do Banco Central, como empréstimo, títulos, esse tipo de coisa. Coisas que só grandes bancos conseguiam fazer, né, para fazer a liquidação lá do Fed, as fintechs agora conseguem fazer diretamente. E aí você tem todo esse ecossistema que está funcionando agora em cima do dólar Tether e coisa e tal, que fica muito mais rápido. O dólar Tether é a resposta americana do Pix. E já está funcionando, os brasileiros já usam o dólar Tether. Quando surgiu esse papo do Pix, eu falei para vocês que ia ser muito usado, né? Eu tenho críticas ao Pix, por quê? Porque o Pix dá um poder ao governo enorme. O governo pode bloquear a sua conta do Pix, e aí você não consegue mais transacionar nada. É um problema para quem aqui no Brasil, né? Além da privacidade, o governo agora está fiscalizando tudo através do Pix. Então, isso eu não gosto, mas que eu falei na época, eu falei, olha só, mas é tão confortável usar o Pix que com certeza as pessoas vão adotar, e foi o que aconteceu, né? Mas eu falei também que tinha um lado positivo do Pix, que era o quê? O Pix ensina como você vai usar criptomoedas, porque a verdade é essa, o Pix funciona exatamente com criptomoedas. Você tem uma chave, que é a chave que você vai transacionar, vai receber, vai mandar, você pode fazer um QR Code para transferir dinheiro e coisa e tal, ou seja, exatamente como funciona o Bitcoin, o dólar Tether, o SDC, como funcionam todas essas moedas criptográficas, é do mesmo jeito que o Pix. Então os Estados Unidos está respondendo com um negócio, na verdade, muito maior do que o Pix, né? Então, essa é a revolução das stablecoins, que está permitindo uma agilidade muito grande. É uma coisa que é impossível você resistir. Aqui, stablecoins tomaram o sul global. Isso é só o começo. Qual que é a história, né? Eu conto essa história sempre aqui, que eu faço volta e meia vaquinhas para ajudar a Ucrânia lá na guerra contra a Rússia, né? Então a gente faz a vaquinha aqui, no início eu fazia a vaquinha e tentava mandar o dinheiro através dos meios, digamos, normais, né? Você fazer um DOC, fazer um wire transfer, né, lá para a Ucrânia e coisa e tal. E, cara, vocês não têm ideia da burocracia que é isso. Para você mandar pouco dinheiro, você manda. Mas quando você atinge o limite, acho que são 25 mil dólares no ano, aí, meu amigo, a partir dali, cara, é um inferno de burocracia para tu mandar dinheiro, e uma dor de cabeça, e demora tempo, e tem taxa, e não sei o que lá. Aí o que eu passei a fazer? Eu compro Bitcoin e mando Bitcoin. Pronto, resolvido. O pessoal tem feito isso também, você compra dólar Tether e manda dólar Tether, e acabou. Resolve-se o problema imediatamente, zero problemas para fazer transferência internacional de dinheiro, acabou o problema. Então isso tomou o sul global, que são países que tipicamente têm moedas fracas, como o real, Argentina e coisa e tal. Argentina o pessoal gosta muito de dólar papel. Mas repara como é que é mais fácil você ter o dólar Tether. O dólar Tether, ele está grudado no valor do dólar real, então não tem problema. E é muito mais fácil, você não precisa nem ter conta corrente para ter um dólar Tether. Para ter um dólar real, se você quiser ter na conta corrente, você tem que ter uma conta corrente em dólar. Existe aqui no Brasil, existe na Argentina também, existe em alguns países, mas é cheio de dor de cabeça, o governo pode ir lá e pode pegar o seu dinheiro, né, você está cheio de problema. O dólar Tether não, você tem uma carteira de dólar Tether, você guarda o dólar ali, pronto, está na sua carteira. Né? Não é o dinheiro em espécie, que pode ser ruim, pode roubar, pode ter problema, mas é o dólar Tether numa carteira que, se você fizer a coisa certinho, né, é muito útil, né, acaba resolvendo esses problemas todos. Né? Então, ou seja, com razão, no mundo em que moedas fracas convivem com barreiras e o dólar a sistemas financeiros ineficientes, milhões no sul global, onde o Brasil se inclui, estão adotando stablecoins como forma de proteção patrimonial e troca com países de moedas fortes. É muito mais fácil, você não precisa mais comprar. Se você comprar dólar na agência de câmbio aqui no Rio de Janeiro, você tem que pagar o IOF novo. O IOF novo é caro pra caramba. Se você compra o dólar Tether numa corretora, não tem esse problema. Você compra o dólar Tether e pronto, não tem IOF no dólar Tether. E vale a mesma coisa que o dólar, e você transfere do mesmo jeito. E lá nos Estados Unidos já tem muito lugar que recebe dólar Tether. E, em tese, você pode transferir o dólar Tether para um dólar real também e receber em dinheiro, né? Então, aqui, ó, essa demanda, esse aumento do uso de stablecoins não é especulativo, é estrutural. A tendência no tamanho, na situação, é que essas moedas mais fracas do sul global sejam substituídas pelo dólar Tether. Quem diria, né? O Lula estava falando em fazer uma moeda dos BRICS. A moeda dos BRICS já existe, é o dólar Tether. Já é o que todo mundo usa nesse negócio no final das contas, né? Aí o pessoal está falando aqui de dólar, stablecoins do real. Eu nem sabia que tinha stablecoin do real. Mas qual que é o problema dos stablecoins do real? Quem é que vai querer comprar stablecoins de real? Stablecoins de dólar, você manda daqui para a Ucrânia, para a Austrália, para a China, para qualquer lugar do mundo, tem o mesmo valor. Stablecoin de real, ninguém vai querer, pô. Quem vai querer stablecoin de real, né?
E mais do que isso, o real tende a desvalorizar em relação ao dólar com muita força, né? Essa é a ideia do Donald Trump de armazenar os títulos da dívida americana, né? Ou seja, os títulos da dívida ficam presos nessas empresas de dólar tether. E por que isso é importante para o Trump, né? Eu expliquei isso no vídeo lá do criptodólar, né? É porque justamente ele pretende desvalorizar o dólar. E aí é que é essa parada. Você pode ver que os mercados de stablecoin no Brasil estão crescendo, um monte de coisa, todo mundo usando stablecoin. Que lindo, né? Os países do terceiro mundo vão perder 1 trilhão de moeda. Por quê? Porque as pessoas começam a usar o stablecoin, começam a usar o dólar para comprar as coisas, para fazer negócio, né? É igual usar o Pix. Você pode pagar, pode receber com Pix, é tudo normal, é a mesma coisa, né? E vamos combinar, o dólar é muito melhor do que real, né? O real é um lixo no final das contas, ainda mais para quem faz negócio no exterior, é muito melhor isso daqui. E aí, qual que é a grande questão dessa história toda aqui? O grande problema disso é que o Trump está fazendo isso porque ele pretende desvalorizar o dólar até 2030. Já está desvalorizando o dólar agora, né? Por que o real tem ganhado apreciação em relação ao dólar? Não é porque o real melhorou, é porque o dólar está desvalorizando, né? E essa é a ideia do Trump de secar a liquidez do dólar através do dólar tether e desvalorizando o dólar para poder tornar a dívida americana gerenciável. É isso que o Trump quer no final das contas, diminuir o total da dívida americana. O problema é quem ficar com dólar, mesmo o dólar tether, vai pagar essa desvalorização. E qual que é a saída para isso? A saída para isso é você ir para moedas que não tenham esse tipo de problema, como é o caso do Bitcoin, né? É o que eu falo para sempre. O Bitcoin tem a grande vantagem de ter a escassez controlada, né? A tendência dele é sempre subir de valor. Pode ser que vai subir agora, vai subir daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, eu não sei quando é que vai subir. Mas a tendência é sempre subir de valor porque é limitado, não tem como criar mais bitcoins do que os 21 milhões que são programados lá na rede, né? Então, esse é o truque. O importante das notícias que a gente tem aqui é como é que isso está funcionando aqui. O uso de stablecoins saltou 70% depois da regulamentação dos Estados Unidos. Esses truquezinhos de integrar fintechs com o Banco Central americano, isso vai dar mais um gás nisso daí. A ideia dos Estados Unidos é isso, ele vai fornecer banco para o mundo inteiro, vai fornecer dólar tether para o mundo inteiro, vai fornecer o Pix americano, que é o dólar tether, para o mundo inteiro, né? Então, uma coisa realmente muito além da coisa, né? Que é o dólar digital, sócios do BTG e executivos revelam perspectivas. Todo mundo está vendo um crescimento muito grande disso daí. Mas, de novo, toma cuidado. O Trump está fazendo isso para desvalorizar o dólar. A ideia é que no futuro você vai ter o Bitcoin como reserva de valor e o dólar tether como a segunda camada do Bitcoin para fazer transações do dia a dia, compra e venda no dia a dia, para ficar mais baratinho essa coisa, para ficar mais rápido a compensação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.